Oficialmente, ok. Oficialmente, bom dia a todos. Estamos aí chegando quase ao fim do primeiro semestre, né, das nossas atividades científicas aí. Semestre muito bom, muito produtivo. E hoje nós temos aí um assunto muito interessante, que é a abordagem aí do fechamento do apêndice atrial, um tema para nós intervencionistas, cirurgiões e clínicos, até com uma certa polêmica, né, sobre as indicações, mas que não deixa de ser uma evolução, né? Você poder tratar ali uma estrutura embrionária que praticamente não tem nenhuma função, e quando começa a aparecer no cenário, aparece por uma coisa ruim, que é ser um depósito de formação de trombo, e a gente tem a oportunidade de eliminar isso de maneira percutânea, com uma intervenção, não deixa de ser bastante tentador naqueles pacientes bem indicados. E eu tenho certeza que o Fernando vai nos mostrar muito bem isso hoje, quais são aqueles bem indicados, onde que a gente tem que pensar nisso, onde a gente traz benefícios, né, para a gente poder discutir aí no final. Bom, Fernando Henrique aqui entre nós dispensa apresentação, mas eu preciso dizer a todos aí, porque nossa aula fica gravada, né? Fernando é formado aqui pela Universidade Federal de Goiás, com residência no Hospital do Tatuapé, em São Paulo, de clínica médica, depois cardiologia clínica aqui no Hospital de Urgências de Goiânia, e por último a formação no próprio Hospital Encore, né? Nós temos orgulho de dizer que foi o nosso primeiro residente de cardiologia intervencionista, e depois comprou aí o nosso time de maneira brilhante, gosta de assuntos de cardiopatia estrutural, de se envolver nisso, e tem muita habilidade para falar sobre o tema, né? Fernandinho, com você, meu filho. Obrigado, Dr. Maurício. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Bom, vocês estão vendo aí? Beleza, excelente. Bom, obrigado, Dr. Maurício, obrigado a todos que estão aí. Eu sei que acorda terça-feira, às 7 horas da manhã, para poder participar de uma aula. Como fechamento de apêndice atrial não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é um tema, como o Dr. Maurício disse, ainda com algumas controvérsias. Eu vou tentar sanar algumas delas aqui para vocês. E vou falar da oclusão do apêndice atrial no tocante à fibrilação atrial. Tá? Mas por que falar sobre isso, né? O apêndice atrial, assim, para dar um background aqui para a gente, ele é descrito como o attachment, né? o apêndice, como a gente aprende lá atrás como órgão vestigial, o mais letal do ser humano. A gente tem aí o apêndice cecal, né? Que é responsável pelas nossas apendicites, aí, os movimentos do pronto-socorro, e o apêndice atrial, ele tem uma morbidade importante. Acredite-se que mais de 90% dos AVCs isquêmicos são causados por ele ou através dele. Tá? Em 2020, para vocês terem noção, nos Estados Unidos, o AVC foi a quinta causa de morte, tá? Perdendo apenas para as doenças cardiovasculares, para o câncer, para o Covid em terceiro lugar e para causas externas não intencionais. A fibrilação atrial, que é o conjunto que a gente está falando de apêndice atrial esquerdo, junto à fibrilação atrial, ela é associada a 4, 5 vezes, né, o aumento do risco de AVC, certo? Então, ela conta como 25% dos casos de AVC, dos 700 mil casos de acidentes cerebrovasculares que ocorrem anualmente nos Estados Unidos. Tamanha importância da fibrilação atrial e do apêndice atrial esquerdo. E quando a gente vai falar de custo, esse custo chega aí a 351 bilhões de forma direta e indireta só nos Estados Unidos. Então, assim, não é um tema qualquer, é uma coisa que a gente precisa ficar ligado, uma coisa que a gente precisa realmente de estudar e saber do que se trata.
Para iniciar isso aí, eu vou falar dos conceitos, né? Então, assim, falar de fibrilação atrial e AVC parece muito claro, né? E AVE, acidente vascular encefálico, parece muito claro na cabeça de todos. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é tão claro, tá? Acidente vascular encefálico e trombo no apêndice atrial esquerdo, todo mundo parece que não, isso aí é normal. E não é, certo? Assim, falta muita coisa ainda na literatura, tem muita coisa para ser estudada. E da mesma coisa, tem que comprovar que esse trombo no átrio esquerdo, ele vai causar embolização cerebral, porque ter trombo no átrio esquerdo não significa nada. Isso aumenta realmente o risco de embolização cerebral? Então, assim, quando a gente fala de fibrilação atrial, é muito importante a gente se deter nesse primeiro aqui, do conceito de fibrilação atrial e acidente vascular encefálico. Desde Framingham, ou seja, lá em 1948, a gente conseguiu, através de 5.070 pacientes, e seguir eles por 34 anos, a gente viu esse aumento de 5 vezes no risco de acidente vascular encefálico nos pacientes portadores de FA. Só que mesmo com isso tudo, a gente não conseguiu até hoje determinar uma relação de causalidade para fibrilação atrial e AVC. Então, assim, não é todo mundo que tem fibrilação atrial que tem AVC, não é todo mundo que tem AVC que tem fibrilação atrial. Então, essa causalidade ainda é indeterminada. Até mesmo que, apesar de ser um fator de risco tão importante, né, para o desfecho acidente vascular encefálico, isso depende muito de outros fatores de risco. A hipertensão, a presença de doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e a própria idade. Então, assim, ela sozinha, a fibrilação atrial por si só, nem tanto, ela aumenta o risco de acidente vascular encefálico, mas ao somar de outros fatores de risco, isso aumenta de forma considerável. Foi aí que se criaram o Chades-Vasque, para a gente tentar aí associar a fibrilação atrial a esses fatores de risco que aumentam a chance de AVE e a gente tentar aí, de forma matemática, que é o que a gente tenta fazer na medicina a maior parte das vezes, mensurar o risco, né, da causalidade entre a fibrilação atrial e o acidente vascular encefálico. Então, a gente leva em consideração esses fatores, não vou me delongar aqui, que todos conhecem, mas quando a gente fala de alto risco de embolia cerebral para os pacientes que possuem fatores de risco adicionais, a gente está falando para homens um Chades-Vasque maior que 2, para mulheres um Chades-Vasque maior que 3. E essa formação do trombo no apêndice atrial esquerdo, como que isso acontece, por que isso acontece, porque esse lugarzinho aí é onde forma mais trombo. Muitos poucos estudos demonstram tal correlação. Tá? Parece que 89% a 91% dos trombos das fibrilações atriais não valvulares se formam no apêndice atrial esquerdo. Isso visto através de eco transesofágico e estudos de autópsia, tá? Porque é difícil a gente mostrar essa causalidade. E a gente vê em alguns estudos que, inclusive em âmbitos de estenose aórtica, né, o site mais frequente de trombo também é o apêndice atrial esquerdo. O que a estenose aórtica vai ter relação lá com o apêndice atrial esquerdo? E a gente verifica também que mesmo nos pacientes de ritmo sinusal, a formação de trombo mais frequente é na apêndice atrial esquerdo. Então, tem muita coisa para a gente saber de anatomia, tem muita coisa para a gente saber de fisiopatologia desse órgão vestigial, para a gente tentar entender um pouco mais do que acontece. E a terceira coisa é, por que eu tenho trombo no apêndice atrial esquerdo e tenho acidente vascular encefálico? Por que simboliza? Eu tenho que provar que existe embolização em tempo real. Existem alguns relatos de casos clínicos de gente que estava ali fazendo eco transesofágico e, por um acaso, vê o trombo saindo do lado esquerdo e 4 horas depois o paciente desenvolvendo acidente vascular encefálico. Acredita que por que demorou tanto? Normalmente existe a migração, não há uma oclusão do vaso, esse vaso normalmente é subocluído, depois há a divisão desse trombo
e ele chega em partes mais distais, onde oclui o vaso e causa o acidente vascular encefálico. Mas, assim, isso já foi demonstrado em poucos casos, né? São relatos de casos, mostrando essa embolização em tempo real. E hoje, né, de forma indireta, a gente está tentando provar isso, né? Os estudos Prevail e o Protect-AF, eles vieram para mostrar que quando a gente fecha o apêndice atrás esquerdo, ou seja, com sucesso, a gente vai lá, tampa o buraquinho, diminui a chance de acidente vascular encefálico. Então, de forma indireta, a gente fala assim, pô, se ali forma mais trombo, eu fecho aquilo ali, eu diminuo a chance de acidente vascular encefálico, então provavelmente o trombo vem dali, mas a gente continua no provavelmente. E quando a gente vai falar de formação desse trombo, por que um órgão tão pequeno, quase sem função, vai formar mais trombo? Aí eu vou mostrar aqui, vou só mostrar para vocês assim, o quão complicado é essa formação de trombo, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas é tudo baseado na tríade de Virchow, que é aumento da estase, a lesão endotelial e o estado protrombótico, tá? Quando a gente fala de estase na tríade de Virchow, é o que a gente consegue enxergar de forma clínica, né? A gente vai ter a presunção de estase quando a gente tem um aumento do apêndice atrial esquerdo, quando a gente tem presença de contraste espontâneo no ecocardiograma, também é um sinal de estase. E hoje, com o advento aí de imagens muito boas e de técnicas excelentes aí dos novos ecocardiogramas, a gente consegue perceber as alterações nas pressões de enchimento atrial esquerdo, né, que automaticamente esse aumento da pressão de enchimento atrial esquerdo, você tem aumento de enchimento de pressão de apêndice atrial esquerdo, e nas velocidades de esvaziamento desse apêndice atrial esquerdo. Então, quando a gente tem diminuições dessas velocidades, a gente tem sinal aí de estase e estamos aí em um dos fatores da tríade de Virchow para poder formar trombo dentro desse apêndice atrial. Então, assim, o dano endocárdico, o aumento de fibrinogênio, o aumento de fator von Willebrand, o aumento de dedímeros, são todos fatores clínicos, fatores de biópsia, autópsia, a utilização de imagem cardiovascular, como a ressonância magnética, mostrando cicatrizes no apêndice atrial esquerdo, tudo isso são observações de mudanças nesse apêndice atrial, de mudanças endocárdicas, que levam aí mais uma vez a tríade de Virchow e mais uma vez aumentar a chance de formação de trombo dentro do apêndice atrial. Nessas evidências clínicas, vários estudos tentaram demonstrar, e dentre eles, onde a gente mais tentou, onde mais se mostrou correlação clínica, seria o aumento do dedímero como um fator independente da formação de trombo no apêndice atrial esquerdo. Aí fica aquela coisa, será que isso é um fator de formação ou é porque já existe, né? Isso é uma pergunta que se faz em vários desses estudos. O aumento do fator de von Willebrand também foi associado ao aumento de AVC e morte. Então, assim, a gente ainda não tem um marcador clínico laboratorial específico, mas vários estudos estão tentando determinar qual o paciente com fibrilação atrial que vai ter mais chance de formar trombo dentro do apêndice atrial, para você conseguir fazer uma prevenção primária de verdade, né? Antes da formação do trombo, antes do RIG-AVC ou antes até do AVC em si. Tá? Então, assim, são vários estudos mesmo, mostrando evidência de estado protrombótico, evidência de inflamação, são vários marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, a elevação de CD40, de interferon alfa, tudo isso mostrando que o aumento de inflamação incorre de um status protrombótico e aumenta a chance de formação de trombo dentro do apêndice atrial esquerdo. Então, assim, muita coisa ainda vai surgir, tá, do ponto de vista clínico, para a gente determinar qual é o paciente que tem mais chance de formar trombo. E aqui, voltando lá para aquela figura, tá? Então, quando a gente tem
a dilatação e o remodelamento desse apêndice atrial, a gente aumenta a estase. Com esses aumentos de pressões de enchimento, diminuição de velocidade de esvaziamento, a gente tem uma diminuição de contratilidade, aí a delgação, fica delgada a parede do apêndice atrial, tudo isso leva à estase. Aí você tem um aumento desses fatores inflamatórios que vão aumentar o estrado protrombótico. Você vai ter uma ativação da cascata de coagulação, certo? Com aumento de micropartículas de plaquetas, aumento de beta-tromboglobulina, aumento de fator von Willebrand, fibrinogênio, protrombinas, complexos trombino-antitrombínicos, aumento de dedímero, tudo isso já demonstrando a ativação da cascata de coagulação e a formação do trombo. Então, assim, é um estrado protrombótico, um estado trombótico em si, e junto dessa estase, desse modelamento, a lesão endotelial, que vai completar a tríade e a formação do trombo dentro do apêndice atrial esquerdo. Tá, mas e esse apêndice atrial? São todos iguais? Não, não são. Existe muita diferença anatômica e anatomopatológica dentro das conformações desse apêndice atrial. As conformações mais comuns que a gente tem são essas 4, que a gente tem a imagem tomográfica e a reconstrução tridimensional das 4 mais frequentes. A mais frequente é esse formato de Tchikin-Win, tá? Que é asa de frango. Essa aqui retroflexa, tá? Então, é um apêndice que ele vai para a parede posterior e tem essa angulação, lembrando aí, acreditem ou não, uma asa de frango. A windsock, que é a biruta, né, em formato de biruta, que é a meia de vento, a biruta é aquilo que se usa nos aeroportos para ver a direção do vento. A gente vê que realmente tem esse formato. Ele é um apêndice mais retificado, lobo único, dominante, né, e sem angulações importantes. Do ponto de vista técnico para fechamento, é interessante esse aqui, a maioria das próteses se adequam a esse tipo de apêndice. Em formato de cactus, que ele tem um lobo dominante e outros lobos secundários, normalmente 1 ou 2 um pouco maiores, tá? Mas a gente consegue perceber realmente um lobo dominante aqui. E o formato de couve-flor. Esse formato de couve-flor é o que não há lobo dominante. Ele é todo trabeculado, com vários microlóbulos, né, que vai implicar aqui no fechamento, que normalmente são apêndices mais curtos, nem toda prótese se adequa a esse tipo de apêndice atrial. Então, assim, com tamanha divergência de formações anatômicas, o fechamento se torna difícil. E a avaliação pré-procedimento se torna essencial para a escolha da prótese, para selamento adequado desse apêndice, para a gente conseguir fechar adequadamente e para evitar complicações na hora desse fechamento. Que, como eu disse lá atrás, vocês lembram, tem essa parede do apêndice atrial, à medida que vai se aumentando a pressão, aumentando a estase, diminuindo a velocidade, ele vai ficando delgado. Então, cada vez mais difícil de eu colocar um catéter lá dentro e romper, fazer um hematopericárdio ou ter uma complicação que a gente não quer, já que é um procedimento aí que a gente está tentando prevenir um evento maior. Como é que eu vou ter um procedimento de prevenção que tem um risco elevado? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação pré-operatória. E como que a gente faz essa avaliação anatômica? Ela pode ser feita por eco transesofágico. O eco transesofágico consegue determinar toda essa avaliação, ou a angiotomografia cardíaca. A gente vai precisar dessa imagem cardíaca no procedimento de fechamento de apêndice atrial, tanto pré-procedimento quanto durante o procedimento, para a gente pré-procedimento para a gente detalhar a anatomia, para tentar imaginar a adequação do device no apêndice, fazer as medidas,
ver o ângulo de trabalho, determinar qual o tipo de curvatura do delivery que eu vou usar, fazer as medidas de onde eu vou funcionar o septo para passar do lado direito para o lado esquerdo, para ter a melhor conformação do delivery para aquele tipo de apêndice. E hoje, que já é aventado, é a impressão 3D. Parece que a impressão 3D lá na frente vai ser o ideal para a gente pegar a prótese, colocar a impressão 3D e ter certeza do selamento, da factibilidade do procedimento e já tentar mensurar o grau de sucesso que eu vou ter no fechamento desse apêndice. Durante o procedimento é extremamente importante, porque eu tenho que descartar realmente ali na hora que eu vou fazer que não tem trombo dentro desse apêndice, para não ter um acidente, um AVC peri-procedimento. Ali você vai fazer aquelas últimas medidas, né, já sabendo a pressão dentro do apêndice atrial, sabendo que esse apêndice está bem cheio, sabendo que a gente não vai fazer um subdimensionamento da prótese. Eu preciso de guiar a punção transeptal para funcionar no lugar adequado, então durante o procedimento eu também preciso dela. Preciso verificar se o catéter está no lugar certo, ter certeza que eu não estou ali cutucando a parede desse apêndice atrial para evitar acidentes durante o procedimento e imediatamente ver se eu estou fazendo meu pericárdio, se o paciente está tendo alguma complicação e acessar as estruturas ao redor para ver se nada está sendo acometido quando eu vou liberar essa prótese no apêndice atrial. E próximo procedimento. Próximo procedimento a gente precisa ver se tem leak residual. O leak residual ele tem consequências clínicas, né? Quando eu tenho leaks maiores que 5 milímetros, eu tenho mais chance de embolização pós-fechamento. Eu tenho que ver se não teve migração ou embolização desse device. É muito raro, mas é descrito, principalmente na fase inicial, embolização tardia, maiores que 12 semanas da prótese. Eu ver se tem trombo associado, né? Eu posso formar trombo, né, na face arterial da prótese. Então, é importante a gente acessar isso aí, que isso aumenta o risco de AVC pós-procedimento. Ver se não tem hemopericárdio tardio e ver se não tem acometimento de estruturas adjacentes tardias. Então, assim, a base do fechamento da apêndice atrial é a imagem, pré, trans e pós-procedimento. E quanto melhor a imagem, quanto mais o hemodinamicista, o anestesista, o próprio cardiografista consegue dominar a anatomia e a imagem cardíaca, melhor vai ser o resultado desse procedimento. Então, assim, hoje, com o advento das tomos multislices, aí a gente tem vários estudos comparando tomos de 64 canais, 16, comparando com ectotransesofágico, comparando com a fluoroscopia, mas independente, a gente já sabe que a fluoroscopia é que tem mais undersizing, é que mede o apêndice atrial menor. Em segundo lugar, aí, perdendo entre 2 e 3 milímetros, o ectotransesofágico mede 2 a 3 milímetros maior que a fluoroscopia, e a angiotomografia cardíaca mede isso 2 a 3 milímetros maior do que o ectotransesofágico. Parece ser a medida mais fidedigna, tá? A angiotomografia, principalmente quando a gente consegue fazer essa reconstrução 3D, a gente consegue colocar, renderizar e simular a prótese dentro desse apêndice. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, eu acho, principalmente para quem está começando o serviço de fechamento de apêndice atrial. Eu acho que a presença da angiotomografia ajuda bastante. Existem regras para se fazer essa medida de acordo com a prótese a ser utilizada, né? Se a gente vai usar as próteses de plug, como a Watchman, é um tipo de medida, a gente pega aqui, saindo da circunflexa, a gente consegue posicionar, tentar imaginar como ela vai ficar posicionada, e as próteses tipo pacifiers, tipo chupeta, né, onde a gente tem um plug mais interno dentro do apêndice e essa tampa na boca do apêndice. Essas são as próteses tipo pacifiers. A principal delas é a Amulet, da Amplatzer,
tá? Tem mais estudos, a medida já é um pouco diferente. Então, assim, é importante a gente dominar isso aí para saber, para fazer a medida adequada. Aqui a medida de novo, né, para as próteses tipo Pacifier pelo eco transesofágico e para as próteses tipo plug, tipo a Watchman Flex, onde a profundidade do apêndice se torna aqui de extrema importância. Eu tenho que ter aí 2 vezes o diâmetro, porque quando eu entro com ele esticado, eu tenho que entrar com catéter até a ponta para poder abrir esse device até o seu local de ancoragem. Então, essas medidas aí pelo eco transesofágico são importantes também, que a gente vai fazer isso. A gente pode fazer isso tanto no pré e, com certeza, no transoperatório. A medida que a gente vai fazer é do eco transesofágico. Aqui, aquilo que eu já disse, né, que é entre 2 e 3 milímetros a diferença de acordo com o eco transesofágico ou a tomografia, a diferença de medida, tá? Normalmente a gente tende a superestimar e acreditar na medida da angiotomografia. E assim, eu poderia aqui passar o resto da aula falando como colocar esse plug no apêndice atrial. Eu acho que não é o caso, eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar, tá? Mas eu aqui, de forma sucinta, a gente vai entrar numa veia femoral, normalmente direita, esquerda, tanto faz, chegar através da cava inferior no átrio direito, fazer uma punção transeptal, existe toda uma técnica para fazer essa punção transeptal, tá? E isso vai muito de acordo com a anatomia do paciente. E depois, selecionada a prótese, vamos entrar com delivery lá dentro do apêndice e aí soltar a prótese. E essa técnica de liberação da prótese depende muito da prótese escolhida. Aqui eu pus 3 exemplos, tá? Para a gente ver. Aqui é a prótese Amulet, que é uma prótese tipo Pacifier, é uma segunda geração, tá? Da prótese ACP, que era um Platzer Cardiac Plug. Teve umas mudanças aqui, principalmente na parte de plug dela, tá? Com o número de âncoras, tem âncoras que vão segurar esse plug aqui no landing zone. Aqui a prótese Watchman Flex, também uma prótese de segunda geração. Na primeira geração houve mudança de comprimento, houve mudança de ancoragem e desses pezinhos aqui que na primeira geração eles ficavam espetando aqui para fora. Então, às vezes acreditavam que isso aqui poderia também causar pericardio effusion, então foi dobrado. Então, assim, já é uma prótese de segunda geração, não tivemos a oportunidade de usar nenhuma das duas ainda. Daqui uma prótese de primeira geração, essa tem poucos estudos, se não me engano, acabou de sair o CE Mark dela, que é a prótese Lambre da LifeTech, que é uma prótese chinesa, mas que a gente teve um caso aqui em Goiânia de muito bom resultado, tá? Ela também é uma prótese tipo Pacifier, só que ela abre de forma diferente. Ela entra dentro do apêndice e ela everte esse guarda-chuva, esse umbrella aqui, para poder fixar com essas âncoras no landing zone, ficando aqui o Pacifier para tampar a boca do apêndice atrial. Tá, mas quem que eu vou fechar? Vou fechar todo mundo. A gente tem aí a anticoagulação oral, quando a gente fala de varfarin, já mostrando uma diminuição importante do número de AVC nos pacientes com fibrilação atrial. A gente sabe, o varfarin é difícil, às vezes, de manejar, mas é seguro. A chance de sangramento do varfarin também é baixa, tá? E agora com os DOACs, né, os inibidores de 10A, mostrando uma segurança ainda maior que o varfarin, né, com mesma eficácia na prevenção do AVC nos pacientes com fibrilação atrial. Então, se eu tenho drogas tão boas, em que eu vou fechar o apêndice? Né? Então, assim, são respostas que estão surgindo. Tá? Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem que os pacientes que são candidatos à anticoagulação oral, ele vai para a anticoagulação oral, porque isso é extremamente eficaz e seguro. Só que quando eu tenho pacientes com risco aumentado de sangramento, ou seja, pacientes com Hasbled Mark III,
ou outras coisas que não estão dentro do Hasbled, como plaquetopenia, como síndromes que causam sangramento, não contempladas, né? Ou pacientes que precisam de tripla terapia de forma prolongada, com doença coronariana múltipla, que vai fazer vários tratamentos, vai ficar muito tempo em terapia tripla. Esses pacientes, a gente tem que pensar que ele tem um risco aumentado, então será que não vale a pena fechar esse paciente antes? E os pacientes com insuficiência renal severa, que existe uma contraindicação aí aos NOACs. Então, são pacientes que têm risco de sangramento aumentado, que podem se beneficiar do fechamento do apêndice atrial. Alguns outros casos específicos, né, que é o stroke com warfarin, que são os pacientes que estão anticoagulados e mesmo assim tem uma falha de tratamento e fazem um AVC. Será que esse paciente eu não devo fechar o apêndice atrial dele? E outra coisa que está muito em voga, que a gente ainda não tem uma resposta, mas que a gente acredita que vai ter um bom resultado, são os pacientes que fazem a ablação do apêndice atrial, fazer o fechamento do apêndice atrial em seguida. Isso ainda é controverso, a gente ainda precisa estudar um pouco mais para saber adequadamente o que fazer nesses casos. E existem os pacientes que não conseguem ou não querem tomar anticoagulante. Isso é comum. Os pacientes de mais baixa renda não entendem como tomar warfarin, têm dificuldade de controlar o RNI, não conseguem comprar um novo anticoagulante. Então, assim, será que nesse paciente eu não vou ter benefício em fechar o apêndice atrial? Porque a gente, hoje ele é muito caro, mas olha o preço que vocês lembram, mais de 230 bilhões os gastos que a gente tem com AVC e fibrilação atrial. Então, será que não é custo-benefício nesse tipo de paciente eu fechar o apêndice atrial dele? E aqueles pacientes que são, isso aqui já é um pouco mais raro, que é a contraindicação anticoagulante oral. Esse aí eu acho que a gente tem que pensar realmente, devido à morbimortalidade da fibrilação atrial, fechar o apêndice atrial desses pacientes. A gente ainda não tem consenso da maior parte do que a gente falou aqui, tá? Mas, assim, existe um trabalho, que é o Neurointervention, que é quase um consenso, né? Em Catheter-Based LAA Closure. Eu vou passar isso para vocês depois no grupo nosso de atividade científica, vale a pena demais ler, mas a gente sabe que fazer imagem antes do fechamento, seja por tomografia ou por apêndice, a gente deve fazer. Fazer imagem para guiar o fechamento, a gente deve fazer. Pós-procedimento, aí de 6 a 24 semanas, a gente deve fazer. A maior parte está sendo estudado em 45 dias, tá? Realmente para ver se ficou leak importante ou se tem trombo relacionado ao device, tá? Pelo risco de AVC. E, normalmente, assim, eu não falei lá atrás, mas o desenvolvimento do Watchman, que foi quem começou isso tudo, os pacientes eles ficam anticoagulados durante 45 dias pós-implante do device. Por isso que aventa-se fazer um eco transesofágico no 45º dia, para eu ver que não tem trombo relacionado ao device poder tirar esse anticoagulante. Existem vários estudos hoje, o Evolution, que é um registro do Watchman, por exemplo, que é de mundo real, vários pacientes que não toleram anticoagulante. Então, o que eles fizeram? Usaram dupla terapia antiplaquetária, usaram terapia antiplaquetária única, às vezes não usaram nada, e mesmo fazendo assim, viram que há segurança em fechar a apêndice atrial, mesmo nesses cenários. Ainda não é contemplado, a gente ainda não tem estudos randomizados que corroboram isso, mas já existem vários registros mostrando que é possível, tá? Agora, fazer imagem 12 meses depois para ver se tem trombo relacionado ao device, aí a gente pode até fazer, mas não é obrigatório. E se tiver o trombo anticoagular, a gente deve fazer. Qual device escolher? É um conjunto de coisas, é aquilo que eu falei para vocês.
cada dia vem aumentando o número de devices. Aqui faltou o Watchman Flex, tá? Mas cada dia vem aumentando aí o número de devices. Hoje, com o CE Mark, a gente tem o Watchman, o Watchman Flex e o Wavecrest, o Amulet, o Lambre, e agora tem surgindo o Lariat. Esse Lariat, ele é um pouco diferente, ele tem acesso endocárdico e epicárdico, tá? A gente faz uma punção epicárdica, tem muitos acidentes nessa punção epicárdica, assim, é um dos detalhes disso. E esse apêndice atrial é laçado por fora através de um ímã, se coloca do lado de dentro e do lado de fora, e aí a gente consegue fazer aplicatura, certo? Percutânea desse apêndice atrial. Aí não fica nada dentro do apêndice. Isso aqui, todo esse laço aqui fica fora do apêndice. Então, assim, esse paciente ele não precisa de anticoagular, de terapia antiplaquetária, não precisa de nada, porque eu só tenho endocárdio lá dentro. Então, o estímulo à formação de trombo é bem menor. Então, assim, é um device que ainda precisa de mais estudos, mas que vem como uma nova opção aí para as anatomias mais difíceis, para os pacientes com contraindicação absoluta de terapia antiplaquetária ou de anticoagulação. Então, assim, talvez tenha um espaço para o Lariat no futuro. Para a gente poder escolher esse device, tem que ser fácil de ser utilizado, ele tem que ser adaptável a várias anatomias, ele tem que ser seguro. Como eu falei, a gente já está fazendo uma prevenção. Como é que eu vou pegar uma coisa que pode ser pior que o que eu estou prevenindo? Então, assim, a segurança e a baixa taxa de complicação é muito importante no device, e a eficácia, que é conseguir realmente excluir completamente o apêndice atrial com baixas taxas de AVC. E, para a gente aqui no Brasil, preço. Entendendo que o preço é um dos grandes empecilhos hoje da gente poder fechar mais apêndices atriais. Vários estudos corroboraram para isso que a gente está falando aqui, mas quando a gente fala de estudos randomizados, controlados, a gente só tem com device Watchman, tá? Que é o Prevail, o CAP e o Protect-AF. O resto são todos meta-análises e registros, tá? Então, assim, tudo mostrando a eficácia e a segurança desse device no fechamento da apêndice atrial. Os estudos com Platzer são todos registros, tá? Mas, assim, tamanha eficácia nos registros, ele já é liberado, ele já tem CE Mark nesses registros. O principal deles é o Nordic, tá? Que é esse último aqui que veio corroborar realmente com a liberação do Amulet para fechamento. Os outros ainda não têm registro, mas tem vários, gente. Tem mais de 20 estudos acontecendo, a maioria randomizados, para mostrar aí a segurança e a eficácia do fechamento da apêndice atrial. Aí, quando a gente fala de contraindicação de anticoagulação oral, foi aqueles que já tiveram life-threatening bleeding, ou disabling bleeding, que são de fonte intratável, que são sangramentos intracraniais ou intramedulares, pacientes que têm angiopatia amiloide, têm malformações vasculares não tratáveis, principalmente intracerebrais, que têm sangramento gastrointestinal importante, normalmente por angiodisplasia difusa, seja pulmonar ou urogenital. Então, se a gente não consegue corrigir de forma percutânea, a gente não pode anticoagular pelo risco desse paciente sangrar e ter um sangramento aí desabilitante. Então, esses pacientes a gente tem que realmente pensar em fechar o apêndice atrial. E aqueles que têm efeitos colaterais importantes, como vitamina K e ou NOC. Então, eu já falei isso aqui, então existe aí um consenso, a gente deve fazer nesses casos, tá? Nos casos de alto risco de sangramento, daqueles contraindicados, desde que tenha um Chades-Vasque maior que 2 para homens, maior que 2 para homens, maior que 3 para as mulheres. Bom, isso aqui tudo a gente já falou, tá? E naqueles pacientes que não querem fazer, Então, se ele tem um alto risco de AVC por embolismo, não tem contraindicação,
certo, de utilização do anticoagulante oral. Tem uma anatomia boa, precisa de anticoagular de forma contínua, mas ele não quer usar o anticoagulante ou não consegue já usar o anticoagulante, já é, assim, meio que um consenso que a gente deve tentar fechar esse apêndice. Por quê? Porque a mortalidade da fibrilação atrial nesses pacientes é muito alta. Tá? Aquele que apenas recusa por um problema pessoal, a gente pode fazer, tá? Aquele que documenta que não quer usar e que discutiu sobre o fechamento de apêndice, discutiu que isso ainda não existe consenso, mas ele tem, não vou tomar anticoagulante. A gente sabe que tem gente assim, isso a gente pode fazer. Agora, colocar o apêndice atrial como uma opção ao anticoagulante e não explicar adequadamente o anticoagulante extremamente seguro e eficaz, isso ainda não é não, eu tenho uma não inferioridade, então eu vou fechar o apêndice em vez de usar um anticoagulante. Não, isso a gente não deve fazer. Eu acho que vai chegar, eu acredito muito que vai chegar um momento que a gente vai partir do should not do this to may do this, e talvez até should do this. A gente vai ver mais para frente, acho que vai ser um highlight aí no finalzinho, são estudos recentes aí mostrando que a gente pode ter muito benefício no fechamento do apêndice atrial. Alguns subgrupos específicos, né, que é o stroke on warfarin ou stroke on OAC, é o paciente que está usando anticoagulante e tem AVC, né, que seria uma anticoagulação ineficiente. Esse paciente que foi feita ablação de FA, certo? E o primary prevention. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, são esses pacientes que têm alto risco, que têm diminuição de esvaziamento, que têm alargamento de apêndice, que têm fatores protrombóticos, que têm fatores de aumento de risco de formação de trombo. Será que a gente, antes de ter qualquer evento, ou antes de ter a formação do trombo, será que a gente não tem que fazer a prevenção e fechar esse apêndice atrial? Bom, isso são coisas que a gente vai ter que responder mais para frente, tá? Agora, quanto à terapia antitrombótica pós-procedimento, o AS é sempre feito, tá? De 75 a 325. A gente faz a dose de ataque, sempre usa o AS a longo prazo. A anticoagulação durante o procedimento normalmente é feita com heparina não fracionada, mantendo um tempo de ativação de maior de 250 segundos, tá? Um tempo de coagulação. Depois do uso do Watchman, a gente mantém um RNI entre 2 e 3 por 45 dias. Eu já tinha falado isso aí lá na frente. E segue-se pelo uso do clopidogrel, tá? Quando a gente não tem um alto risco de sangramento, por 6 meses. Tá? O NOAC, ele pode ser substituído, a varfarina pode ser substituída pelo NOAC no implante do Watchman. A gente tem alguns registros mostrando segurança disso, então assim, eu posso fazer. Então assim, eu deixaria isso para um paciente que tem dificuldade em usar varfarina, seja qual for, tá? Depois do Watchman, quando ele não pode fazer essa anticoagulação oral por 45 dias, a gente fazer a dupla terapia antiplaquetária com a S-clopidogrel pode ser realizada. A gente já tem alguns registros que mostram isso, tá? E a dupla terapia antiplaquetária também nos pacientes que colocam o amulet ou cardiac plug também pode ser realizado, tá? O resto, assim, se a gente vai usar só um antiplaquetário, se a gente vai usar 2, o período de tempo, tudo isso ainda não é plenamente respondido. Então, eu acho que aqui entra o HEART-IN, o risco de sangramento deve ser acessado, se já teve ou não sangramento, se é um sangramento importante, se tem aquelas contraindicações do uso do anticoagulante que eu acabei de falar. Então, a gente deve decidir caso a caso e, às vezes, até mesmo a monoterapia antiplaquetária pode ser realizada, já tem um registro que corrobora com isso. Então, assim, o HEART-IN eu acho que é extremamente importante na decisão do que fazer com esse paciente. Tá?
Aqui são os estudos que mostram esse quadrinho que a gente falou, vai estar lá no artigo. E na avaliação pós-procedimento, o eco transtorácico, dificilmente eu consigo avaliar a posição desse plug adequada do device no eco transtorácico. Ele serve mais para a gente confirmar que está lá dentro e que não tem hemopericárdio. Normalmente a gente realiza ele antes da alta. De 6 a 12 semanas, aí eu deixo o númerozinho 45 dias, principalmente no Watchman. A gente faz um eco transesofágico para ver se não tem trombo relacionado ao device e se não tem um líquido periprotético importante. E com 12 meses, é aquilo que eu falei, a gente pode fazer, né, que são esses relatos de embolização tardia, que acontecia muito mais no início, tá, dos implantes, que assim, a gente tinha menos experiência, a gente sabia menos como fazer, como medir pré-procedimento. Agora, se tiver sinal de tromboembolismo sistêmico, aí não tem dúvida que a imagem cardíaca deve ser acessada. O trombo relacionado ao device ocorre em 2 a 4% dos casos. Às vezes é difícil de diferenciar de endocardialização, sendo essa fase inicial de cicatrização do device. Ele está mais relacionado a frações de ejeções baixas, a quem a gente tem dificuldade de fazer essa terapia antitrombótica, tabagismo, presença de contraste espontânea, história prévia de tromboembolismo, o implante inadequado do device, onde ele fica muito profundo, ele não fica exatamente ali na endzone, ou quando a gente tem oclusão incompleta aí com leaks maiores que 5 milímetros, e devices grandes, quando a gente está usando aí um device muito grande, tem muita malha ali de aço, muito PTFE, a gente tem mais chance de ter trombo relacionado ao device. E ter DRT é um fator de risco independente para VCAIT, tá? A gente tem um hazard ratio de 4,4, com intervalo de confiança de 1 a 18. Então, assim, por isso a importância de aí entre 6 a 12 semanas a gente descartar a DRT. Vários estudos mostraram isso para a gente, tanto com os de Watchman quanto de Amulet e Laria. O leak periprotético também, a gente vê que isso acontece, o severo, maior de 5 milímetros, acontece em menos de 1% dos casos. Tá? No ACP, no Amulet, a gente inicialmente viu que acontece em 12,5% dos casos qualquer tipo de leak, só que apenas 0,6% com leaks severos maiores que 5. Esse númerozinho 5 aqui, ó, às vezes se o paciente não tem contraindicação, quando a gente tem esse leak, a gente mantém a anticoagulação a longo prazo para esse paciente. Os leaks menores que 5, a maioria absoluta deles fecha em 6 meses, tá? Mesmo em uso de dupla terapia antiplaquetária. Alguns estudos mostram para a gente fazer dupla terapia nesses leaks menores. No Amulet, leaks maiores que 3 milímetros aconteceram em 1,8% dos casos, nenhum leak maior que 5, tá? No registro pós-marketing. Ele não determinou evento clínico, tá? Porém, tem um braço do Protect AF que esses leaks eles mantiveram em anticoagulação. Então, assim, desde o Protect, são um dos 2 estudos randomizados controlados que a gente tem, existe a praxe de quem pode continuar anticoagulando quando não tem grandes leaks. Esse é o artigo que eu vou mandar para vocês, acho importante todos lerem, tá? E deixei aqui para o finalzinho o fechamento do apêndice arterial dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca. Isso foi tirado desse artigo. Essa exclusão ou excisão existe há muito tempo, tá? O Arthur depois pode falar mais para a gente, mas assim, os pacientes que iam para fibrilação arterial, o cirurgião ia lá, ligava o apêndice, às vezes até tirava o apêndice, né, para diminuir a chance de acontecer alguma coisa, mas isso sem estudo nenhum. A gente não tinha nada que corroborava que a excisão ou a exclusão ou oclusão desse apêndice arterial nos pacientes que iam ser submetidos à cirurgia cardíaca por outros motivos, normalmente valvulares, né, e que possuíam fibrilação atrial, simplesmente se fazia isso, mas a gente não sabia a real importância disso. Hoje, agora em junho de 2021, a gente tem o estudo LAOS 3, tá, que
ele pegou 2.379 pacientes que foram ser submetidos a cirurgias cardíacas não relacionadas à fibrilação atrial, tá? Pegaram os pacientes que tinham Chades-Vasque, Mark 2 para homem, Mark 3 para as mulheres, a média de Chades-Vasque foi de 4,2, fizeram um follow-up de 3 anos, e aí um braço, o paciente tomava anticoagulante e foi fechado cirurgicamente o apêndice atrial, e o outro braço, por 3 anos, ficou tomando anticoagulante. O que a gente viu, então? Foi anticoagulante versus anticoagulante mais fechamento. Diferente que tudo que a gente viu aqui para trás. Quando abriu-se esse estudo, que a gente viu que os pacientes que anticoagularam oralmente e fecharam o apêndice, eu tive uma incidência de eventos de 4,8%, contra 7% de eventos nos pacientes que não fecharam o apêndice. Então, tem um hazard rate de 0,67, com intervalo de confiança aqui de 0,56 a 0,85, um P de 0,001. Então, assim, estatisticamente, foi muito significante eu fechar o apêndice, mesmo em uso de anticoagulante oral. Olha a gama de coisas que isso não vai abrir daqui para frente, certo? Então, a conclusão desse estudo aqui, de forma sucinta, é que nesses pacientes que tinham fibrilação atrial, foram para a cirurgia cardíaca e que continuaram com terapia antitrombótica, o risco de AVC isquêmico ou embolização sistêmica foi menor quando, juntamente dessa terapia antitrombótica, eu fiz a oclusão do apêndice atrial de forma cirúrgica do que só anticoagular. Aí eu pergunto, será que esses pacientes que a gente está tratando todo dia aí com NOAC, com DOAC, que a gente sabe que existe, ou com Varfarin, que a gente sabe que existe falha terapêutica, que existem momentos que o paciente não está anticoagulado, existem momentos que a gente tem que tirar esse anticoagulante para o paciente fazer alguma terapia cirúrgica ou qualquer outra coisa. Será que se eu pego esse paciente e fecho o apêndice dele de forma percutânea, ele vai ter o mesmo benefício que o paciente cirúrgico? Isso eu ainda não sei responder para vocês. Mas, assim, abriu uma gama de pesquisa, uma gama de uma possível indicação do fechamento de apêndice atrial, que eu deixo aí para todo mundo pensar da importância do fechamento e como esse procedimento é subutilizado no nosso meio, seja pelo motivo que for. Mas eu acho que, assim, o mais importante dessa aula somos todos nós parar e pensar, será que eu estou fazendo melhor para o nosso paciente? É claro, tem muita pergunta que ainda não está respondida, mas eu acho que a gente pode melhorar bastante. Obrigado. Aqui estão meus contatos. Quem não quiser falar por aí, pode me encontrar nos hospitais, que eu estou lá todo dia. Excelente, Fernando. Muito obrigado. Fez uma verdadeira passeio aí pela história do fechamento do apêndice atrial, e não só do fechamento, mas de tudo aquilo que envolve aí essa tríade chamado fibrilação atrial, trombo no átrio esquerdo e acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. Então, eu acho que essa é a tríade que a gente tem que pensar sempre na hora de chegar às nossas conclusões. A gente tem que considerar as três coisas, porque elas estão intimamente ligadas, a despeito de você ter mostrado aí que a gente não consegue provar a causalidade, né? Aí você me faz lembrar aí do nosso querido Ariano Suassuna, que descreveu uma síndrome, né? A síndrome de Chicó, lá no Alto da Compadecida, né? Eu não sei porquê, mas só sei que é assim, né? Então, todos nós aqui, conscientemente ou inconscientemente, sabemos que a presença de trombo no átrio esquerdo, de fibrilação atrial, tem a ver com um acidente vascular encefálico e tem a ver com o apêndice atrial esquerdo, né? Essa estrutura que você muito bem demonstrou, embrionária, sem nenhuma finalidade hemodinâmica ou elétrica, que quando aparece para atrapalhar o jogo, né? Parece árbitro
mal preparado, né? Que quando aparece no jogo entra para atrapalhar. Então, obrigado mais uma vez aí pelo passeio que você fez. Eu vou abrir aí para perguntas. Pelo que eu vejo aqui, o doutor Arthur já tem uma pergunta que você fez para ele aí, né? Vamos ver. Arthur, o que você achou dessa história aí? Eu achei extremamente interessante esse trabalho mostrando que existe benefício adicional do fechamento, mesmo em uso de anticoagulante. Como é que os cirurgiões têm pensado nisso atualmente? Né? Lembrando que vocês já fecham a apêndice atrial há muitos anos, de novo, só sabe que é assim, né? Não sabe por quê, mas sabe que é. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Vai lá. É verdade. Parabéns, Fernando. Realmente uma apresentação muito completa, né? Com relação a esse fechamento da cirurgia, realmente foi sempre isso. Só sempre foi assim, porque, como sempre se imaginou, né? E não se imaginou, mas sempre quando a gente abre um átrio esquerdo para trocar uma válvula, principalmente na estenose mitral, onde tem presença de trombo, sempre está lá na auriculeta esquerda. E aí acabou-se que a gente tira os trombos e fecha aquela auriculeta ali, a gente entende que aquele ambiente ali é onde fica mais o sangue estagnado e nós sempre fechamos. E esse trabalho aí que você apresentou aí é muito bom, que corrobora para o que a gente está fazendo. Uma coisa interessante que talvez o Silvio não está presente e que hoje, né, avança cada vez mais com relação ao tratamento da fibrilação atrial, que é um outro componente, eu acho, fundamental que a gente tem que discutir nesses pacientes, né, Fernando? Porque você ter o tratamento aditivo, né, de fechamento de apêndice atrial esquerdo e o plus de tratamento da fibrilação atrial, a gente sabe que aí o risco diminui consideravelmente. Com essa nova na cirurgia robótica, principalmente nos Estados Unidos, eles têm feito uma quantidade, principalmente das fibrilações mais difíceis, onde já foi tentado o tratamento pela eletrofisiologia, eles fazem o tratamento via robô, fazendo a ablação com através de crioterapia, que é o mais comum que eles utilizam lá das veias pulmonares, e o fechamento do apêndice atrial esquerdo com os clipes, né? Então, eles têm feito isso, que é uma coisa que é mais um processo da tecnologia. E eu sempre vejo com muito bons olhos essas inovações tecnológicas que eu acho que o paciente vai para a cirurgia tem que fechar. E o paciente que não tem indicação de cirurgia, obviamente, não tem que fechar a válvula, o tratamento percutâneo indiscutível seria a melhor opção. Não tem dúvida. Excelente, Arthur. Obrigado. Pessoal, é claro que eu vou querer ouvir aí os nossos clínicos aqui presentes, né? Doutora Fernanda, Vitor, André, como é que vocês têm lidado com essa história do fechamento? Porque, assim, eu vou provocar vocês. Parece que a gente não tem dúvida que, uma vez tendo a oportunidade, vale a pena fechar. Acho que esse não é uma discussão mais, né? Assim, se você tem paciente com episódio embólico, paciente com trombo no lado esquerdo, paciente com FA, é aquele negócio assim, se fosse facinho, baratinho e não matasse, a gente fecharia todos. Então, isso responde, bom, tem que fechar, tá? O negócio é como, quando e para quem, né? Porque ele não é barato, não é tão facinho e pode matar também. Então, como que vocês têm lidado com isso? E aí eu vou inserir, vou perguntar para a Fernanda, que é a primeira que está aqui na minha tela. Fernandinha, como que você, nesse contexto, insere aí a presença do DOAC, né? Porque, coincidentemente, as tecnologias, uma química e a outra mecânica, elas entraram no cenário juntas, né? A gente fica pensando assim, se a gente estivesse ainda no mundo da varfarina, talvez a gente estivesse fechando muito mais apêndices, né? Mas agora, no mundo dos DOACs, a gente fecha muito menos. O que vocês acham aí, Fernanda, André, Vitor? Câmbio. Quem que me ouve aí? Será que ninguém? Nem Fernanda, nem André, nem Vitor? Oi, doutor. Quem está falando que eu não vi? André. Doutor, tudo bom? E aí, André? Beleza? Tranquilo.
Realmente, doutor, assim, a presença dos DOACs realmente facilitou a anticoagulação, né? Em pacientes portadores de FA, que antigamente o Marevan trazia vários problemas. Mas ainda tem algumas situações que isso dificulta, né? Paciente portador de prótese metálica, algumas situações que o Marevan vai ser necessário. E no dia a dia, a gente vê bem pouco caso de fechamento com apêndice atrial, né? Eu acho que ainda está mal divulgado, tanto no meio cardiológico, quanto a questão do preço do procedimento e a orientação que a gente pode passar para os pacientes. Eu confesso que eu não tenho experiência, eu nunca indiquei para um paciente de consultório, não. Eu queria saber assim, quanto que custa mais ou menos o procedimento, se os convênios cobrem, como é que a gente passa essa orientação. Fernando, quer responder essa? Bom, os convênios ainda não cobrem, tá? Preço realmente não é barato, a gente está falando de uma prótese aí que vai estar custando aí em torno de R$50.000, acredito hoje, tem tempo que a gente não faz, mas com toda essa inflação, com tudo, acredito que a prótese vai estar mais ou menos isso. Mais internações e honorários, etc., um procedimento aí que vai ficar aí próximo aos R$100.000, acredito. Tá? Uhum. Assim, a experiência de quem está fazendo conta muito, tá? Tanto na mortalidade, quanto nas comorbidades, nas complicações do procedimento. Eu acho que hoje a gente vive realmente uma subindicação do procedimento, porque a gente ainda tem um cenário de DOAC versus fechamento de apêndice atrial. Quando a gente fala de fechamento de apêndice atrial, a gente está falando de falência de DOAC e warfarina. Na maioria dos casos, a gente pensa assim. E com esse último estudo Laus, eu acho que abriu um leque que, assim, que provavelmente o procedimento mecânico e o químico não são antagônicos, mas como em quase tudo na cardiologia, eles são sinérgicos. Então, eu acredito que vai ter um paciente específico, de baixo risco, de anatomia boa, que eu vou fechar e anticoagular, e não o contrário, sabe? Anticoagular e depois fechar. Então, eu acho que eu vou ter o paciente adequado, que eu vou fechar, mas isso é para o futuro. Isso é uma suposição. Tá? Isso eu estou extrapolando do estudo Laus, que mostrou um benefício em conteste, né? Então, assim, a gente, hoje, o momento que a gente vive é isso aí. Quem pode anticoagular com DOAC, tentar anticoagular com DOAC. Quem não pode, tentar com warfarin. Quem não pode com nenhum dos dois, tem que tentar fechar. E quando a gente tem, mesmo hoje, aí, com que o último julgamento de STF aí, de que agora a ANS não é sugestivo, é taxativo, se a gente não tem segurança para anticoagular e o único procedimento que a gente tem para evitar o mal maior, que é o AVC na fibrilação atrial, é o fechamento, com certeza, se avaliado por Heart-Team bem embasado, a gente consegue fechar isso aí, trazer benefício para o paciente, mesmo que seja de forma judicial. Tá? Porque a progressão do rol da ANS é muito lenta em comparação com a progressão da medicina que a gente pode trazer para o nosso paciente, certo? Então, assim, quando bem embasado e bem indicado, eu acho que a gente não pode deixar de procurar, mesmo no ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, hostil que a gente vive hoje. Eu mandei aí, parabéns, Fernando, pela apresentação. Eu mandei aí no grupo, no chat, tá a Head of Print aí no trabalho, que fizeram randomizado, começaram a reabilitação depois de 7 dias do implante do apêndice atrial esquerdo, seguiram por 3, 6 meses com tomografia, eco e um monte de avaliações funcionais, e assim, após 7 dias do implante, assumindo um programa de treinamento físico e ajudando até na endoterização, então precoce a endoterização para quem treinou em relação a quem não treinou. Muito bacana, porque é muito novo, é o primeiro trabalho que sai randomizado com exercício após o implante do apêndice atrial, e assim, ele ainda não está nem disponível, não consegui salvar o artigo completo ainda, porque a Head of Print saiu agora,
Mas você vê como é que é a perspectiva do negócio aí. Então, só para mencionar aí, que o exercício pode ser feito, deve ser feito, e ajuda até na endoterização do dispositivo. Fica a dica aí para todo mundo que é da clínica. Excelente. Vou pegar o gancho aqui na palavrinha do Juliano, até para comentar o que o André posicionou, que o Fernando comentou, e depois vou fazer uma pergunta que o Fred fez aqui, muito interessante. Mas o gancho que eu queria pegar é essa palavra perspectiva. Eu acho que a gente tem que sempre considerar, viu, André? Quando uma tecnologia começa, a gente sabe que no Brasil, Goiás, as coisas acontecem com uma diferença aí quase de meio século de distância do que acontece no mundo, né? Principalmente pelos problemas econômicos, e a gente não pode minimizar isso. Se é uma realidade, a gente tem que trabalhar com ela. Mas é muito interessante porque existem pacientes que se beneficiam da técnica. E a nossa obrigação de médicos, cardiologistas, é saber que existe e indicar muito bem para aquele que pode se beneficiar e que, eventualmente, pode pagar por aquilo, seja pelo seu plano, seja do próprio bolso, seja num trabalho experimental, ou seja numa medida judicial. Né? Porque o que fica para mim da aula do Fernando é que tem uma certa população muito específica que é incontroverso o benefício, né? E que nas mãos de quem sabe fazer com a prótese certa, e aqui eu abro um parênteses para dizer que esse dia eu estava comentando com o Arthur, né? A tecnologia ela não anda para trás, a tecnologia anda para frente. Então, a prótese, quando começou, era ruim e hoje ela já melhorou bastante, o que diminui muito as complicações intraprocedimento ou as dificuldades técnicas. Então, acho que é essa a mensagem, assim, a gente precisa saber que existe, precisa saber que é benéfico, que faz bem e que é possível. E, a partir daí, a gente desenvolver naquele paciente específico, né? O que a gente não pode, porque aí seria negligência médica, é saber que existe, saber que é possível, não estou falando que é fácil nem difícil, e você não sequer oferecer ou pensar naquilo. Aí é o que a gente chama de negligência, né? Esse é o meu modo, isso é pessoal, meu modo de pensar. Bom, uma pergunta interessante aqui, Fernando, do Fred. Paciente com FA com insuficiência mitral grave, que vai para um reparo mitral transcatéter, que nós já estamos falando em R$300 mil. Você espera o resultado para ver se reverte ou já programa associado de fazer o fechamento do apêndice no mesmo procedimento, considerando que uma parte importante você já fez, que é acessar o átrio esquerdo? Vamos lá. Bom, insuficiência mitral realmente pode causar FA, mas a gente vê que a maior parte das fibrilações atriais com formação de trombo em apêndice atrial são causadas por estenose mitral. Tá? Você tem mais estase, você tem mais lesão endotelial, você tem mais aumentos de pressão de enchimento do átrio esquerdo. Então, isso é só um comentário. Mas a insuficiência mitral realmente, por outro mecanismo, pode realmente causar FA e aumentar a chance de tromboembolismo. O reparo mitral transcatéter, ele não está indicado para tratar FA. Igual colocou assim, vamos fazer o reparo mitral para ver se reverte. Não existe essa indicação na literatura. Tá? O reparo mitral transcatéter é para insuficiência mitral grave e insuficiência cardíaca. Então, assim, pensar em fazer reparo mitral por FA, eu acho que não é o caminho. Mas tá, vamos dizer que exista indicação do reparo transmitral pela insuficiência cardíaca. Então, se já tem insuficiência cardíaca, já tem mais chance ainda de formar trombo no átrio esquerdo. O paciente mais risco ainda de fazer um AVC, uma embolização sistêmica. Então, a gente vai direto para o fechamento da apêndice atrial esquerdo? No mundo ideal, eu acho que sim. Eu acho que vai chegar um momento que eles vão falar para a gente, não, esse paciente você já está, vamos fazer logo? Vamos. Agora, a punção transeptal do fechamento do reparo mitral pode ser muito diferente da punção transeptal do fechamento do apêndice atrial. Às vezes, numa eu tenho que fazer posterior e alta, outra eu tenho que fazer baixa e anterior. Então, assim, eu não levaria para esse ponto. Eu não acho que a gente vai aproveitar a punção transeptal. Eu não levaria por esse lado. Porque eu acho que, como eu mostrei lá, são anatomias muito diferentes,
do apêndice atrial esquerdo, para a gente saber onde funcionar de forma adequada, e a punção do reparo transcateter mitral também pode ser muito diferente a depender da localização do jato de regurgitação. Então, assim, não por isso, não para aproveitar a punção transeptal, mas como eu tenho um paciente de mais alto risco de embolização sistêmica, num paciente com insuficiência cardíaca, fibrilação atrial persistente, e que tem ou não aí no futuro contraindicação ou dificuldade de anticoagulação, eu acho que vale a pena sim fechar o apêndice atrial esquerdo nesse mesmo caso. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de indicação de melhoria para o paciente. Agora, isso é uma verdade absoluta? Eu tenho estudo que comprova o que eu estou falando? Não, não tem ainda. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Tá? Eu acho que o caminho é esse. Mas, do mesmo jeito, vou extrapolar. Se esse paciente hoje, com FA, insuficiência mitral grave, e vai para um reparo cirúrgico da válvula, eu não tenho dúvida que o Arthur tem que fechar. Entendeu? Mesmo que ele continue anticoagulando. Se ele vai para o reparo cirúrgico, tem que excluir o apêndice. Certo? Agora vai para o reparo transcatéter, eu não tenho essa resposta, mas eu acho não mais que justo e lógico, esse paciente vai sim ter que fechar esse apêndice atrial. Eu concordo com o que o Fernando colocou, Fred. Acho que não se trata de uma cirurgia de Jaque, né? Já que estou aqui. Mas essa é uma tendência, sem dúvida alguma, sim. Quando a gente vê os alemães, que são pessoal que, sem dúvida, tem mais experiência com essas cardiopatias estruturais, com fechamento, eles entram para fazer tudo num procedimento só, e eu vou até estender o raciocínio para a TAV. Se é um paciente que vai para a TAV, que tem FA e tem evidência de tromboato esquerdo, eles também já estão fazendo tudo no mesmo procedimento. Então, não é simplesmente uma questão de aproveitar a punção, mas é de você estar com o paciente na mesa, em condições ideais, e oferecer para ele o tratamento ideal. Mais uma coisa que eu gosto sempre de falar em custo, aqui estou vendo aí que os residentes estão nos ouvindo, quando a gente fala em custo, a gente estuda o custo que o americano faz, que o europeu faz, e raciocina com o do brasileiro. Mas nós, brasileiros, raciocinamos para o custo assim, o que nós temos que pagar essa semana ou esse mês. Não tenham dúvida que um AVC custa muito mais caro do que um fechamento de apêndice atrial ou do que usar ANOA a vida inteira. E essa conta a gente sabe, mas não lembra na hora de fazer. Principalmente fontes pagadoras, o pessoal que raciocina com saúde pública, né? Eles fazem a conta de quanto custa o procedimento e não quanto custa cuidar de um paciente doente, acamado, com AVC, que se aposenta, que deixa de produzir. Então, lembrem-se bem disso, o custo não termina quando você põe ou quando não põe uma prótese, faz uma cirurgia ou começa um tratamento clínico. Beleza, pessoal? Quase 8h30, mais 8h20. Mais alguma pergunta? Marcão, você está firme aí escutando? Algum comentário? Patrícia, Daniel? Bom, acho que pelo silêncio aqui, Fernandinho, mais uma vez vou te agradecer. Alguém falou aí? Não, né? Fernandinho, mais uma vez vou te agradecer aí, excelente apresentação, uma verdadeira viagem aí pela história do apêndice atrial, né? Acho que é uma organela que a gente precisa prestar mais atenção, porque, como você disse, ela pode matar, né? Pessoal, obrigado mais uma vez aí todos que ficaram até aqui conosco. Esperamos revê-lo na próxima aí. A joia, uma ótima semana aí. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, turma.